Olá, como vão todos? Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Eu não estava aí nos últimos jogos, não comentei, não fiz uns vídeos para todos vocês, peço desculpa. Mas vamos falar de Inter. Eu acho que a gente está tendo alguns obstáculos dentro do nosso percurso para poder evoluir, poder ser um conjunto forte, poder bater de frente com os melhores times do Brasil. Mas eu acho que a gente também tem que entender uma coisa: dentro do Brasil não existe nenhum time que está assim azeitado, jogando um futebol assim incrível, tirando o Palmeiras do seu modo de jogar, que é aquele modo mais reativo, que eu não acho feio, muito pelo contrário. Dentro do modo reativo tu pode aprimorar ele para tentar ter um pouco mais a bola, para tentar ser um pouco mais tentar dar um pouco mais de refino ao seu jogo desde do início lá da sua área, saindo jogando direitinho e conseguindo encontrar soluções para determinados momentos que tu vai te encontrar dentro da partida, até porque isso que acontece muitas vezes dentro das partidas. Tu tem que ter distintas maneiras para sair das dificuldades que vão te gerar os jogos. Dentro disso, a gente vê que o D'Alessandro é muito bom jogador. Eu discordei assim muito de quem metia o pau no D'Alessandro. O D'Alessandro, ele é um cara inteligente, tomada de decisão inteligente. Porque a gente vê que a gente tem alguns jovens jogadores, como o Caio Vidal, por exemplo, que a sua tomada de decisão é bem fraca. Bem fraca. Porque nenhum jogador vai ter uma tomada de decisão assim, super, vamos dizer assim, 100%. Dentro dos jogos tu vai ter erros que vão te dificultar dentro das partidas. Mas se o jogador ele consegue aprimorar, ele consegue evoluir, a margem para a tomada de decisão dele ser melhor cresce ainda mais. Porque às vezes a gente vê que o Dali pensa uma coisa e o jogador que está ali tá querendo fazer 1-2 ou tentando trabalhar com ele para desenvolver uma boa jogada, às vezes não raciocina no mesmo time do jogador com uma boa tomada de decisão, como é o caso do nosso D'Alessandro. Eu acho que o Medina, muitas vezes ele inventa, mas também a gente tem que entender que ele está tentando conhecer mais o elenco, está tentando encontrar soluções para esse elenco que estava muito bagunçado e que a última parte do Diego Aguirre foi muito prejudicial, porque o Diego Aguirre só pensava na seleção uruguaia, porque parece que ele largou o Inter e os jogadores também largaram, e a direção parece que depois do Grenal pouco importava o que ia acontecer, tava um clima bem assim de fim de festa. Mas eu vejo que o Medina está tentando colocar esse jogo lá em cima, um jogo de pressão, de trabalhar a bola, de adiantar um pouco mais as linhas. Ele é um híbrido, o nosso técnico, o Cacique. Tanto que ele até foi fomentado para assumir o lugar do Marcelo Gallardo, caso o Marcelo Gallardo saísse do River. Ele gosta de um jogo bem elaborado. Ele pode ter dentro das partidas, planificar às vezes o seu jogo de alguns modos distintos. Mas assim que o time ficar um pouco mais azeitado, acho que as coisas vão melhorar. Porque a gente teve boas coisas. O Gabriel, que veio do Corinthians, não é o meu volante dos sonhos. Eu preferia outro jogador. Mas me pareceu fazer uma boa partida. Isso a gente só vai ter uma boa análise completa no final do ano. Mas dentro do que a gente quer fazer,
se a gente conseguir fortalecer esse time. Eu acho que a direção tem que trabalhar para conseguir 2 extremas, talvez um outro meio de campo, porque a gente precisa de um outro pensador. Eu sempre falo isso, né? Eu não entendo por que cargas d'água essa direção ainda não tomou vergonha na cara e tentou trazer, por exemplo, Pity Martinez. Eu não sei, agora tá um pouco mais difícil, né? Mas poderia ter trazido o Pity Martinez. É um jogador de bom time, um jogador cascudo, de boa técnica, um cara assim que foi na época do River Plate, ele era o rei de lá. Ele comandava o River campeão, o River bicho papão. Ou prospecta, por exemplo, Kaique Rocha é um baita de um zagueiro de imposição física, um zagueiro que dá aquele passe, quebra linhas, é um zagueiro que gosta de jogar. No gol do Brasil do Pelotas, a gente tem que entender que houve uma falta que não foi marcada porque aquele juiz medíocre, ridículo. Eu não quero chorar por arbitragem, ainda mais nessa porcaria desse Campeonato Gaúcho, mas é importante a gente colocar, senão a gente não teria sofrido aquele gol. E eu acho que a gente também tem que ter mais. Eu acho que às vezes o nosso time tem medo. Ele chega na cara do gol, eles cagam. Eu acho incrível a incapacidade de ter calma, frieza. Parece que nem treinam a porra da finalização. Aí chega na cara do gol, perde. Isso aconteceu muitas vezes, não só agora nesse início de gauchão. Ano passado, em muitos jogos onde a gente poderia ter aberto o placar, onde a gente poderia ter respirado, poderia ter feito com que o adversário tivesse mais nervosismo dentro da partida, a gente não fez. É incrível isso, porque a gente não é um mau time. Óbvio que a gente perdeu peças e eu espero que essa direção traga de uma vez os jogadores que saíram, porque saiu muito jogador. Às vezes as viúvas do Koldé ficam dizendo que não saíram jogadores, saíram vários jogadores. E na época do Koldé tinha um monte de jogadores. Talvez não os melhores, mas é aquela coisa que o Fortaleza fez com muito pouco. O Fortaleza foi semifinalista de Copa do Brasil. O Fortaleza ele foi para Libertadores. Ele ganhou o campeonato deles lá que o Ceará mandava. Pro nível do Fortaleza, tu vê que bastou. Nós quase fomos campeões. E com o Odair Helma tendo muito pouco. E o Koldé, ele teve o time dele melhorado pelo Abelão. Até porque o Koldé, muitos dizem, ele estava classificado para a Libertadores, para a Copa do Brasil. O Koldé pegou as fases iniciais, onde é mais fácil tu te classificar. Quando tu vai pegando os times mais encrespados, que aí sim tu tem que mostrar algo. Eu acho que com o Abel mostrou, porque o Abel pegou muito das imperfeições e de todos os problemas que existiam dentro do time do Koldé, e o Abel teve que arrumar, porque o Abel também ele perdeu jogadores importantes, colocou jovens, o Abel colocou jovens, e esses jovens renderam dinheiro para o Inter. Para te ver que quando jovens bem trabalhados, com um técnico que quer trabalhar com eles, podem evoluir, podem dar dinheiro. E por um pouco a gente não conseguiu o nosso título, que por vários fatores a gente perdeu. Primeiramente pela arbitragem. Eu não canso de dizer, porque uma coisa é tu ter erros no início do campeonato, no meio do campeonato, mas ter erros na parte final e só para um time de forma mais escancarada, como foi com o Inter, foi muito foi um absurdo. Mas vamos continuar com ao lado do nosso clube, porque só a torcida pode ajudar. A gente tem que fiscalizar bastante, apoiar os nossos jogadores. Acho que é uma insanidade pedir a demissão do
Cacique Medina, assim como os comentaristas da Bandeirantes, aqueles abobados, outros tantos medíocres dessas rádios ridículas que a gente tem no Rio Grande do Sul. Como é fácil tu comentar, como é fácil tu ser jornalista. Falam os maiores absurdos, e o curioso é que eles sempre criam crise pro lado do Inter. É incrível isso. Eu acho que eles querem que com uma vara mágica tu consiga arrumar todos os problemas de funcionamento para um time e que esse time consiga jogar por música. É algo bem louco, né? Porque o funcionamento ele vai ocorrer com um técnico que está há um tempo dentro do time. E com esse tempo ele vai ter infortúnios, mas vai conseguir dar a volta por cima. Em muitos momentos a gente poderia ter mantido o técnico, a gente não manteve. Em outros momentos o técnico pediu para sair, como foi o caso do traidor do Koldé. Mas eu acho que o Gauchão, acho que a gente vai se classificar para o Gauchão, para as fases definitórias. A gente está tendo algumas dificuldades, às vezes eu não gosto do jogo que a gente pratica, mas a gente tem também os nossos momentos dentro das partidas. E é tudo início de temporada. Eu acho que a gente poderia ter tido uma pré-temporada um pouco mais estendida, e ter começado, quem sabe, na 4ª rodada, mas vamos dar tempo ao tempo. Vamos criticar, obviamente. Eu acho que em nem todas as partidas do Inter a gente performou da melhor forma. Contra o Ipiranga foi uma vergonha, contra o Novo Hamburgo foi horrível, mas eu vejo que a gente está em uma fase para evoluir. Aí a gente tem o nosso novo lateral, o Mustos. Eu espero que venham mais contratações. Eu queria jogadores que estão sendo especulados. O Castejano poderia vir. Eu acho que o Marrone não é um jogador que vai assim deixar a torcida de boca aberta. Eu prefiro muito mais trazer um bom jogador jovem, de um bom nível, para poder evoluir ele dentro do clube, do que um jogador como o Marrone. Porque o Marrone, ele estava no Atlético Mineiro e de primeira solução ele acabou sendo reserva, depois não foi mais utilizado. É complicado isso, né? A direção tem que ser inteligente, tem que ir atrás de jogadores líderes, jogadores inteligentes, que pensem o jogo, que tenham os traquejos, as manhas de como tu joga dentro de campo. Às vezes ser um pouquinho mais malandro dentro do jogo, do que o jogo exige. Saber segurar o jogo, porque eu já vi várias no nosso jogo, às vezes, e muitas vezes, vamos dizer assim, quando a gente abrir uma boa vantagem, poderia tocar mais a bola, trabalhar a bola com calma, sem precipitação. A gente precipitava o passe. E bola para trás, eu odeio bola para trás. É a coisa mais irritante que tem. Às vezes os jogadores não se dão conta, é ridículo. Uma coisa é quando tu tá lá desde o início do teu campo, construindo, aí de repente tu tem que passar de novo para trás, ali dentro do teu campo, tu pode passar a bola para trás, mas quando tu atravessa o teu campo e tem espaço para ir campo em cima, vai para frente, termina a jogada, não fica... E chute a gol é outra coisa que a gente sofre. Chuta no gol. A gente viu que quando o Gabriel chutou a gol, o goleiro deu rebote. Esse expediente pode ser mais utilizado quando a gente encontra defesas tão com perdão do tom da redundância, defensivas, como foi o caso do Brasil de Pelota. Eles colocaram um ônibus atrás da linha da bola. Não foi algo assim de reativo mais inteligente, né? Linha média, uma linha muito recuada, onde eles estavam só jogando por uma bola, ou para se existisse algum contra-ataque, eles iriam tentar
utilizar desse expediente. A gente tem que ser esperto. Eu espero que o Medina consiga fazer melhor as leituras. Às vezes ele se perde. Eu espero que ele consiga orientar melhor os seus jogadores. Às vezes não precisa estar tantos passes. Às vezes a gente exagera, um passe pra cá, passe pra lá, passe pra cá, passe pra lá, e no momento bom que dava pra chutar, não chuta. Isso aí tem que ser mais treinado, chuta mais a gol, as jogadas de falta com mais capricho, tirar do goleiro, não deixar o goleiro ter muita facilidade pra tirar a bola cruzada ao gol adversário. A gente tem espaço para evoluir. Eu acho que a gente é um bom time. Eu não caio nessa lorota de que tu não pode brigar por nenhum título. O Inter tem condição de brigar por títulos. O Abelão, com 4 jovens, brigou por um título até o final, faltando 11 rodadas, para te ver a força que tem esse elenco. Eu acho que tem que trazer. Eu, se fosse o dirigentes do Inter, tentaria esses 2 extremos para ajudar no esquema do Cacique Medina, e um outro jogador cerebral, como é o caso do D'Alessandro. Eu nem vou colocar os nomes, o que eu quero é jogador inteligente, que tenha o time do jogo, que seja inteligente, que saiba jogar os momentos do que a partida pede. Jogadores inteligentes e líderes, isso é muito importante. É só a gente ver como está o Fluminense do Abelão com o Felipe Melo, é outra coisa. Porque o Fluminense não está na primeira prateleira dos grandes clubes, mas foi inteligente em algumas contratações. E o Paulo Brax, que só sabe dormir, mosqueou. Bom, que a gente quer evoluir, vamos esperar para os próximos jogos, vamos esperar que as coisas possam melhorar e esperar mais evolução. Hoje foi um bom jogo, foi interessante, aquém do empate, né? Até porque a gente não, a nossa obrigação é sempre ganhar desses times vagabundos do Gauchão. Esses times medíocres, abaixo da mediocridade do Gauchão. Não dá pra empatar e achar que jogou bem. Mas vamos com o tempo que as coisas tendem a melhorar.